Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 23. O alvoroço era evidente na arena enquanto os dois jovens se posicionavam. Após a primeira troca de golpes, a habilidade excepcional de Zhao Feng foi percebida por todos. Seu adversário, Ao Guan, mal conseguiu conter sua surpresa. A confiança de Zhao Feng em sua velocidade era notável, e ele sabia que poucos no rank 4 seriam capazes de igualá-lo nesse quesito. A plateia, composta por discípulos e anciãos, prendeu a respiração, fixando os olhos na luta. Os murmúrios ecoavam pelas arquibancadas. "Sua velocidade é impressionante!" exclamou um dos 3 primeiros discípulos, incrédulo. "Essa habilidade de footwork é magnífica!" comentou um ancião, ajustando sua postura para observar melhor. O juiz principal observava atentamente, murmurando para si mesmo. Essa técnica é o leve passos flutuante. A confirmação veio logo depois, com outro artista marcial da plateia compartilhando sua experiência. É uma habilidade difícil de dominar. Tentei treiná-la por 2 anos antes de desistir. O reconhecimento da técnica trouxe admiração e respeito ao jovem Zhao Feng. Embora o leve passos flutuante fosse uma habilidade de nível elevado, seu estado incompleto limitava o potencial. Mesmo assim, Zhao Feng dominou a técnica com maestria. Quando Zhao Feng finalmente avançou, sua velocidade foi como o vento, deixando Zhao Guan incapaz de reagir. Cada movimento era ágil e preciso, enquanto Zhao Guan, com todas as suas forças, ainda não conseguia evitar os ataques. "Quinto movimento do dragão furioso!" gritou Zhao Guan, liberando sua técnica com determinação. Apesar de seus esforços, Zhao Guan foi gradativamente dominado. Zhao Feng, com seu domínio superior tanto em velocidade quanto em poder, forçou Zhao Guan a recuar. Cada golpe pressionava mais e mais até que, ao bloquear o 8º ataque, Zhao Guan cuspiu sangue, rendendo-se completamente. A multidão explodiu em murmúrios de espanto. Ninguém esperava que Zhao Guan, o 5º colocado, fosse derrotado em apenas 10 movimentos. Enquanto as lutas prosseguiam, 4 nomes destacaram-se entre os discípulos externos: Zhao Yui, Zhao Yijian, Ao Yufei e Zhao Feng. Cada um acumulava vitórias consecutivas, estabelecendo-se como os 4 grandes. A presença de Zhao Feng no palco gerava entusiasmo. Sua habilidade e velocidade faziam com que a maioria de seus adversários admitisse derrota sem luta ou fossem derrotados rapidamente. Até mesmo Zhao Kun, irmão de um adversário anterior, recusou-se a enfrentá-lo. "Eu desisto", anunciou Zhao Kun, sua voz carregada de frustração. Enquanto isso, a plateia aguardava ansiosamente o confronto entre os 4 grandes. O embate entre Zhao Yui, o primeiro colocado, e Zhao Yijian, o segundo, foi um momento muito aguardado. Zhao Yijian, transbordando intenção de batalha, sorriu ao enfrentar Zhao Yui. "Meio ano atrás, você me derrotou. Hoje será diferente", proclamou ele, sacando sua espada. Zhao Yui, por outro lado, permaneceu calmo, sua confiança inabalável. "Vamos ver se sua espada correnteza fria é páreo para o meu corpo de ferro." O confronto começou explosivo. Cada movimento de Zhao Yijian com sua espada parecia congelar o ar, enquanto Zhao Yui permanecia firme, sua defesa tão sólida quanto uma montanha. A luta era um espetáculo de técnica e força, mas a plateia sabia que Zhao Yui precisava derrotar seu oponente rapidamente para manter sua vantagem defensiva. "A fundação de Zhao Yui é sólida como uma rocha", comentou o juiz principal. "Se Zhao Yijian não finalizar a luta rapidamente, ele perderá." Mas o pai de Zhao Yijian, Zhao Tianjian, interveio com confiança. "Não será necessário tanto tempo." Subitamente, a batalha mudou. Zhao Yui foi atingido, seu corpo de ferro não conseguiu resistir à habilidade de nível elevado de Zhao Yijian. "Como isso é possível?" murmurou Zhao Yui, incrédulo. A plateia ficou chocada ao testemunhar a eficácia do nível elevado da espada correnteza fria, que aumentava o dano da técnica em 50%. O juiz principal elogiou Zhao Yijian, reconhecendo seu talento. Com suas vitórias, Ao Yijian consolidou-se como rei entre os discípulos externos, mas ele ainda não havia enfrentado Zhao Feng.
O momento inevitável chegou em sua 99ª luta. No centro da arena, Zhao Feng e Zhao Yijian se encararam. A tensão era palpável. Zhao Feng, vai admitir a derrota? Provocou Zhao Yijian, um sorriso desdenhoso nos lábios. A multidão permaneceu em silêncio, aguardando o início da batalha. Capítulo 24. Diante do olhar desdenhoso de Zhao Yijian, Zhao Feng manteve a serenidade. Um sorriso fraco atravessou seus lábios, como uma brisa que desafia a tempestade. Ele sabia que palavras seriam inúteis contra alguém como Zhao Yijian, cuja arrogância eclipsava até mesmo sua força. Apenas ações poderiam demonstrar o que ele queria dizer. O silêncio de Zhao Feng, no entanto, era como agulhas cravadas nos olhos de Zhao Yijian. A multidão ao redor, inicialmente cética, percebeu o contraste. Zhao Yijian era prepotente em suas palavras, mas Zhao Feng, com sua calma resoluta, parecia ainda mais provocador. Se não falar agora, pode não ter outra chance depois. A voz de Zhao Yijian cortou o ar como um trovão ameaçador. Sem esperar por uma resposta, ele avançou. Sua espada brilhou como gelo ao sol, anunciando o início da luta. Zhao Yijian começou com sua técnica espada correnteza fria. Apesar de sua postura arrogante, ele sabia que Zhao Feng era mais do que um adversário comum e decidiu não subestimá-lo. O frio da lâmina parecia perfurar o ar, e Zhao Feng, com seus sentidos aguçados, sentiu a ameaça de perto. A lâmina de Zhao Yijian passou a menos de 1 centímetro de seu ombro, arrancando exclamações da multidão. Aquela era uma técnica de nível elevado, cuja execução impressionava até os artistas marciais mais experientes. Zhao Feng recuou, movendo-se como uma folha ao vento. Sabia que, em termos de ataque, não era páreo para Zhao Yijian. Enquanto Zhao Yijian dominava a espada correnteza fria em seu nível elevados, Zhao Feng confiava apenas em sua agilidade e em sua técnica de movimento. Para onde pensa que está fugindo? Zhao Yijian rugiu. Saltou em perseguição, seu golpe cortando o ar com um brilho mortal. Zhao Feng, no entanto, continuava a evitar a lâmina, esquivando-se com passos precisos e calculados. Mas a persistência de Zhao Yijian era implacável. Sua espada parecia carregar um frio interminável que perseguia Zhao Feng, não importa o quanto este se movesse. A habilidade do adversário era, de fato, impressionante. A multidão começou a murmurar, encantada com o espetáculo técnico apresentado. Explosão da cachoeira gelada. Zhao Yijian mudou sua postura repentinamente, preparando um ataque em área. Zhao Feng, no ar, percebeu que, ao aterrissar, não teria tempo de esquivar-se. Seus olhos se estreitaram enquanto sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma solução. Então, algo mudou. Respirando fundos, Zhao Feng ativou sua técnica falso leve passos flutuante. Seu corpo pareceu desafiar a gravidade enquanto saltava graciosamente sobre o ataque mortal de Zhao Yijian. A plateia ficou boquiaberta. Mesmo os mais experientes ficaram surpresos com o domínio de Zhao Feng sobre a técnica, especialmente o movimento final. O próprio Zhao Yijian não conseguia esconder sua perplexidade. Mas a batalha estava longe de terminar. Zhao Feng continuava a esquivar-se habilmente, enquanto Zhao Yijian aumentava a intensidade de seus ataques. Apesar disso, Zhao Feng parecia inalcançável, como uma sombra intangível. Mas ele sabia que não poderia continuar apenas fugindo. Eu tenho que usar, Zhao Feng murmurou para si mesmo. Com um controle impressionante, ele ocultou sua força interior enquanto ativava seu olho esquerdo. Esse era seu trunfo. De repente, o mundo ao seu redor desacelerou. Ele conseguia prever os movimentos de Zhao Yijian, identificar os pontos de força e fraqueza em sua postura. Esquivando-se com precisão milimétricas, Zhao Feng começou a contra-atacar, embora ainda estivesse em desvantagem. A luta atingiu um clímax quando Zhao Yijian lançou outro golpe poderoso, mas Zhao Feng utilizou sua técnica de visão aprimorada para desviar. Punhos do Dragão Furioso. Zhao Feng revidou, mas encontrou uma barreira na ofensiva incansável de Zhao Yijian. Mesmo assim, Zhao Feng começou a perceber as falhas na técnica de seu adversário. A espada correnteza fria era excepcionalmente agressiva, mas faltava-lhe defesa. Ele sabia que havia apenas uma chance.
prolongar a batalha até que Zhao Yijian se cansasse ou apostar tudo em um único golpe com força interior. Enquanto isso, do lado de fora da arena, Zhao Tianjian, pai de Zhao Yijian, começou a pressionar os juízes para encerrar a luta. Sob sua influência, o juiz principal decidiu que Zhao Feng estava em desvantagem e sugeriu terminar o combate. Zhao Feng, porém, não aceitou essa decisão injusta. Bem, não vou mais correr. Sua voz ecoou pela arena. Zhao Yijian, confiando na vitória iminente, avançou com seu golpe final. Mas Zhao Feng já havia preparado sua resposta. Abra! Gritou, enquanto uma aura poderosa emanava de seu corpo. Seus braços brilharam com um leve tom esverdeado, como se a própria natureza estivesse respondendo ao seu chamado. A multidão mal teve tempo de reagir antes que o impacto ecoasse pela arena. A espada de Zhao Yijian se partiu em duas, enquanto ele era arremessado para longe, cuspindo sangue. O silêncio tomou conta do lugar, interrompido apenas pelo som suave da poeira caindo de volta ao chão. Quando Zhao Feng abaixou os punhos, um brilho azul percorreu seu corpo, indicando que ele havia alcançado a força interior do caminho marcial. A vitória de Zhao Feng não apenas abalou a arena, mas também ressoou como um marco na história daquela geração. O jovem que fora subestimado mostrou que a força verdadeira não reside apenas no nível de cultivo, mas também na determinação e no controle absoluto sobre si mesmo.